Não é todo dia que se acorda embaixo de um deslizamento de terra. E também não é todo dia que se resolve de fato ler Jojo. Eu tenho uma relação curiosa com a parte 8, porque quando eu comecei a conhecer mais sobre o universo da franquia, eu basicamente fiz um speedrun para ler os mangás da parte 4, 5 e 6. Eu li a parte 7 e depois de um tempo eu achei que eu estava pronto para a parte 8. Mas ler a parte 8 se tornou uma experiência confusa, visto que eu não entendia muita coisa já que eu lia no modo de super velocidade. Eu tentei reler ela outras vezes com mais calma, mas eu sempre parava em um ponto específico e nunca continuava a ler. Então eu resolvi dar mais uma chance, afinal eu tinha gostado do que eu tinha lido. E eu posso dizer que eu não me arrependi com essa decisão. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre os capítulos iniciais de JoJo e sobre as minhas impressões sobre ele. Lembrando que isso não é um resumo, então não espere que eu vá contar sobre os eventos dos capítulos nos mínimos detalhes. Eu não preciso dizer que esse vídeo tem spoilers, né? Então, se você não tá afim de tomar nenhum spoiler, é melhor sair fora logo. JoJo é a parte mais recente da franquia JoJo's Bizarre Adventure e começou a ser serializada em 2011 pela Ultra Jump. E muito em breve ela vai completar 9 anos de idade. A parte 8 é a continuação direta da parte 7, Steel Ball Run, e se passa num ambiente bem familiar, a cidade de Morio. A diferença é que dessa vez Morio foi gravemente afetada pelo sismo de Tohoku em 2011. Para quem não sabe, esse terremoto realmente aconteceu. Ele foi o principal responsável pelo acidente nuclear em Fukushima, visto que ele produziu uma tsunami que atingiu a usina e danificou 3 dos 6 reatores, fazendo com que o material vazasse e a área se tornasse completamente inabitável. E o que esse terremoto tem a ver com Morio? Em JoJo, na noite após o terremoto, Morio foi afetada, fazendo com que do dia para a noite, a cidade estivesse coberta com muros ao redor de sua área. Essas formações geológicas foram apelidadas de Wallseye, ou em português, paredes oculares. Pelo que eu entendi até o momento, essas paredes oculares possuem efeitos muito parecidos com os da palma do diabo da parte 7, sendo capazes de despertar stantes. E é em uma dessas paredes que a nossa história começa. Nós somos apresentados aos personagens da obra. Primeiramente nós temos Yasuho Hirose, um anjo perfeito que nunca cometeu nenhum pecado nesse mundo e merece tudo de bom. A nossa querida Yasuho estava se escondendo de um homem chamado Joshu Higashikata, uma pessoa absolutamente desprezível que merece bater o dedo mentindo na quina dos móveis de sua casa todos os dias. Enquanto se escondia, Yasuho acaba encontrando nosso personagem principal, com um nome até então desconhecido, submergido em um deslizamento de terra. Características importantes sobre ele: ele tem um chapéu de marinheiro, ele tem uma marca de nascença em forma de estrela e uma mordida ao redor dela, ele não tem memória e, é claro, ele tem 4 testículos. E sim, isso é muito importante. Após salvar o misterioso Homem de 4 Bolas, eles são encontrados por Joshu, e pelo fato desse infeliz não ter a capacidade humana de fazer perguntas, ele assume que a Yasuho estava traindo ele, e não pensa 2 vezes e decide matar o nosso protagonista. É aí que nós vemos a primeira vez o poder do Soft and Wet sendo usado. E eu poderia muito bem explicar como ele funciona nesse vídeo, mas aí eu não poderia fazer como funciona no futuro. Após isso, o Homem de 4 Bolas e Joshu são levados ao hospital. Nessa nos são dadas algumas explicações. O nosso protagonista, embora não tenha memórias pessoais, se lembra de coisas básicas, como comer e falar, e possui conhecimentos básicos sobre matemática, história e etc. Durante a conversa, Yasuho tem a ideia de olhar o fundo do chapéu do homem e ver se lá existia alguma etiqueta do fabricante. E para a sorte dela e conveniência de roteiro, realmente tinha. Os dois então saem para investigar sobre o passado do Homem de 4 Bolas, e eles acabam descobrindo que aquele chapéu pertencia a um homem chamado Yoshikage Kira. Não esse aqui. E após olharem no registro do vendedor, eles descobrem o endereço da casa de Kira. Porém, antes de irem à casa, Yasuho diz que Yoshikage não combina muito com ele, e então diz que vai começar a chamar ele de Josuke, porque ele lembrava o antigo cachorro que ela teve com o mesmo nome. Após chegarem na casa e investigarem mais um pouco, eles encontram uma mulher em uma condição que eu vou evitar de mostrar, já que eu prezo pela vida do meu canal e pela monetização desse vídeo. Nessa, Yasuho acha um álbum com fotos bastante sugestivas, e acha que Josuke foi a pessoa que tirou elas. Ela fica assustada e então deixa o ambiente. Josuke, extremamente bolado, pergunta quem diabos é a mulher que estava naquela casa, e ela pergunta para ele se ele estava ali para resgatar ela. A partir desse ponto nós temos o início da nossa primeira batalha de stands. De um lado nós temos o antagonista que está no quarto acima e está tentando marcar Josuke através de ferimentos para que assim consiga controlar seus movimentos, e do outro nós temos Josuke tentando descobrir o que diabos está acontecendo. Josuke acaba perdendo o controle sobre seu corpo, mas graças a Yasuho ter voltado com medo de que ela tenha tido uma opinião errada sobre o Homem de 4 Bolas, Josuke consegue uma jogada sagaz e consegue retirar a fricção do chão acima, e após isso ele faz com que o homem caia da varanda do quarto acima, retirando a sua visão. E com isso, a gente termina o primeiro volume de JoJo.
As minhas impressões. Eu adorei o que eu li até o momento. A maneira em que as partes apresentam seus protagonistas é uma das coisas mais importantes em JoJo. E a maneira em que o Josuke é apresentado é genial, no sentido em que ela te põe no lugar do protagonista. Porque assim como ele, você não sabe o que caralhos está acontecendo, quem você é e quem são aquelas pessoas. A dinâmica entre Josuke e Yasuko é um dos pontos fortes até aqui. E toda a parte da investigação e da interação entre os dois é um dos maiores acertos desse início de parte. A ambientação também não fica para trás. Todo o world building explicando sobre as paredes oculares e sobre a cidade te ajuda a ficar mais imerso nas coisas que estão acontecendo. E embora essa parte tenha uma pegada mais seinen do que as anteriores, o nosso querido Araki não perde a chance de te lembrar que aquele universo ainda é JoJo. Então os visuais, a maneira como o ambiente é desenhado e até as pequenas bizarrices como o fato de que na casa do Kira existe um armário só para comida verde, são as coisas que te fazem pensar, realmente isso é uma parte de JoJo. As stands também são um ponto forte. Não é mais uma briga desenfreada entre dois stands. Às vezes os stands nem chegam a se encontrar de fato. Isso é uma das coisas que eu sempre gostei em JoJo e que o Araki executou muito bem aqui. Stands não precisam ser porradeiros para serem fortes. A habilidade do Araki de fazer personagens desprezíveis também continua no ponto, já que eu odiei mais o Joshua do que o antagonista que eu ainda nem vi o rosto. No fim, esse é um bom início de parte, e eu espero que essa sensação que eu tive no primeiro volume continue até que eu acompanhe os capítulos mais recentes. Por fim, esse foi o primeiro vídeo sobre JoJo no meu canal. Se você gostou do vídeo, dê uma força ao canal e divulgue ele com seus amigos. Sugestões e opiniões sobre o vídeo são sempre bem-vindas nos comentários. Não se esqueçam que nós estamos em quarentena, então lave as mãos e não saia de casa. É importante. Não saiam de casa, porra. Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Até a próxima, que Deus esteja com vocês e lavem as mãos. Sério.